Salve, salve pessoal! Tudo bem com vocês? E hoje é dia de falarmos do volume 4 do Espetacular Homem-Aranha. Continuamos a nossa minissérie As Oito Mortes do Homem-Aranha. Olhe, esse título aqui que a Panini fez, eu não achei interessante. Ele não é nenhum gatilho. Aconteceu muita coisa apesar daqui. Algo que eu não tinha visto ainda do Homem-Aranha. Se realmente parecia que estava muito previsível, se realmente estava monótono, realmente nessas duas edições, que é a edição 66 e 67, olhe, as coisas aqui ficaram muito pesadas. Quem consome mais os quadrinhos do Homem-Aranha sabe que tem essa parte pesada, mas realmente aqui a Justine Ireland agora volta aqui como autora, ela pegou pesado. Ela pesou a mão aqui em algumas coisas que realmente, olhe, vamos lá. Então temos muito que conversar sim, com toda certeza, porque o Homem-Aranha desistiu de ser o campeão. O Homem-Aranha deixou de lutar ali contra os Rubros por tudo que aconteceu lá no vídeo anterior. Toda aquela história, toda aquela situação com os Rubros sobre a questão da morte. E aqui a morte continua rodeando ele. Eu até mesmo já passei por isso, talvez você já tenha passado por isso, sobre a morte. E principalmente depois que eu estudei muito sobre o budismo. E realmente, se você estudou Nietzsche, porque realmente o budismo tem um pouco de Nietzsche, ou Nietzsche tem um pouco de budismo, enfim, é o trocadilho. Ele está aqui bem niilista. Essa é a palavra. O começo aqui do quadrinho não tem nada a ver de velhos amigos, porque realmente vai ter sim, vai ter esse envolvimento aqui do Peter com a Felice Hardy, mas realmente não tem nada a ver esse título. Eu não sei o porquê que a Panini, isso aqui não é nem gatilho, eles poderiam ser até sensacionalistas. Então o Peter não quer lutar, não quer ser ali o campeão, e realmente tudo dele é que tudo vai dar em morte. Todo o pensamento dele, tudo que ele está fazendo aqui nos primeiros painéis é sobre isso. Então é até triste porque realmente nada o incentiva a nada. E é muito ruim quando alguém chega, nós humanos, apesar dele ser humano, mas quando chegamos a esse ponto, onde tudo não faz mais sentido a vida, porque realmente você coloca na cabeça que é a morte. Ela pesou muito, e isso estava acontecendo lá no finalzinho do quadrinho anterior, das edições anteriores, mas aqui, realmente, então ele começa ali acontecer alguns episódios, ele acaba desdenhando ali a tia May, acaba que aparece algumas situações com o ladrão aqui, acontece essa situação, ele acaba só soltando algumas coisas, mas fala da morte. Olha, faz isso não, vai acabar em morte, e tudo tá na cabeça dele. Olha, o fato dele ter visto a morte, por tudo que aconteceu ali com a Síria, realmente os seus entes morrendo, ele ficou muito abalado. É talvez aí quem teve uma experiência com a morte, quem chegou perto da morte também tenha. Foi bem complexo aqui. Foi realmente bem complexo. E aparece ali o Garoto Aranha, um personagem que realmente eu não conhecia. E ele é muito jovem. Ele é até mais jovem que o Miles Morales. Mas como ele está aqui no universo do Peter, né, no 616, aqui dos quadrinhos, então ele começa a falar a ele aquelas palavras heróicas. Nossa, você tem que lutar, você tem que ser um herói, algo que ele é. Mas como a Marvel sempre trabalhou, isso foi sempre uma grande característica da Marvel, mostra sobre o que se passa um herói. Realmente os conflitos de um herói. E aqui deixa muito bem claro que ele não está muito bem das coisas não. Quem aparece aqui também, que apareceu bem rápido lá no vídeo, bem rápido mesmo, foi a Shay Martin, que é a nova namorada dele. Então tem toda uma explicação de arcos anteriores aqui, onde a Mary Jane não é mais a namorada dele, e ele acaba que arruma essa nova namorada, a Shay, e ela ainda não sabe que ele é o Homem-Aranha. E ele começa a soltar desculpas ali para ela, algo típico do que todo herói faz, né? Realmente ele some, realmente ele dá aquelas desculpas, e aqui ele também pega pesado com ela. Se a Justine tá realmente pegando pesado com ele, ele pega pesado com ela, ele bem ignorante, bem agressivo ali verbalmente, realmente para tipo desdenhar ela mesma. E realmente ela, de certa forma, fica com raiva, mas depois ela fica preocupada. Ela fica preocupada com ele. O que está acontecendo com o meu namorado? Por que ele está pegando tão pesado comigo? Ele tem ali
o surto dele, mas realmente pegou muito pesado para a garota. Pegou muito, muito pesado para a garota. Então, a Mary Jane passou por uma situação, questão de entrar em outra dimensão, e realmente, quando o Homem-Aranha e a Mary Jane entrou na dimensão, a Mary Jane voltou aqui para Nova York, o Homem-Aranha ficou lá. Quando ele voltou, já tinha se passado um tempo, a Mary Jane já tinha arrumado um marido, namorado, depois marido, e realmente eles são até amigos. Eles são até amigos, mas realmente eles não se envolvem mais emocionalmente. O que se trabalha aqui também, que já estava começando na edição anterior, é essa comunicação do Doutor Estranho com a Síria tentando convencer ele. Aqui, na edição 66, é bem mais sutil, realmente vai chegar um ponto mais forte ali, que eles dois ali estão na vida dele, estão tentando ali reanimá-lo. E eu lendo, antes de preparar o roteiro, ficava me perguntando, e sobre essa questão do contrato? Sobre essa questão do pacto, né? Realmente sobre o campeão, sobre Sitorak, enfim, vamos conversar no decorrer aqui do vídeo. Mas realmente o Homem-Aranha não tá nem aí. O Peter Parker não tá nem aí. E olha, é complicado. Eles ficam vendo ali ele, tentando animar ele. O Coulson tentou lá no vídeo anterior, quadrinho anterior, mas é bem complicado mesmo. Então aí, que agora vem esse envolvimento aqui com a Felícia, a edição trabalha sobre algo que já se tinha entre eles, algo que já estava acontecendo, lá acredito que no vídeo 2, e eles têm esse envolvimento emocional, inicialmente ali uma conversa de amigo, ele novamente falando sobre a morte, novamente falando essas complicações, e eles acabam ficando ali até para desestressar, né? O homem está com a cabeça bem complicada, realmente é bom ali ter uma noite de amor, nem que seja com a amiga, porque realmente as coisas tá complicado. Se as coisas estão complicadas aqui na vida do Peter Parker, complicada também tá lá no Caos Escarlate. O Caos Escarlate, a região lá do Sitorak, aqui nos primeiros painéis, realmente a situação tá feia mesmo. Por quê? Porque Sitorak soube do que ali o filho Calix fez com o Homem-Aranha, né? Fez toda aquela situação que ele ganhou, aí ele foi lá e matou ele, e toda essa questão de honra, de contrato, e é algo que aqui está sendo trabalhado, que está sendo solto, não está contando tudo de uma vez só, e é interessante, né? Tem que dar esse mistério, toda aquela investigação que temos que fazer, e aqui mostra que o Sitorak não gostou do que o Calix fez, tem os outros rubros ali no Caos Escarlate, e existe essa hierarquia, é algo que eu acredito que eu já trabalhei aqui com vocês, e existe também uma região além do Caos Escarlate, existe algo além do relicário, onde o Sitorak dá uma regra para que ninguém vá lá, e aí vem uma questão da minha pesquisa, que isso é algo que foi colocado inédito aqui nos HQs do Homem-Aranha, principalmente nos HQs do Doutor Estranho. Então tem algumas informações que eu vou contar a partir de agora, que realmente foram adicionadas aqui, ó, nesse arco. Olha que coisa interessante, existem elementos ali nos quadrinhos do Doutor Estranho que sempre são usados ali com o passar dos anos, das décadas, mas aqui tem coisas assim, inéditas, tem coisas que foram adicionadas. E sobre essa questão de Sitorak, sobre essa questão dos rubros, algo sutilmente já existia. Agora, sobre essa questão do pacto, sobre essa questão dele lutar ali com os rubros, toda essa questão desse controle místico não existia. Lá no primeiro vídeo, que é o primeiro quadrinho, o Doutor Destino acaba explicando sobre toda essa situação, sobre essa questão do pacto, sobre essa questão de que, tipo, ele tem que lutar ali com os rubros do Sitorak para que tenha esse equilíbrio mágico, essa questão mística. E isso é novo, ou seja, de algo pequeno ou realmente sutil, realmente aqui expandiu-se. Isso mostra a criatividade dos roteiristas, a criatividade ali de sempre expandir. Então não é mais do mesmo. Então, voltando um pouquinho aqui sobre Sitorak, então é se expandido que essa região não se pode ir lá,
isso é muito bem trabalhado, de um mistério que, olhe, Calix, o filho ali, o rubro do Sitorak, acaba incomodado. Realmente ele fica muito chateado com o pai e realmente ele é um rebelde. Ele é um dos filhos rebeldes. Mostra que durante essas edições os outros filhos dele têm um respeito. E ele não. Ele não tem esse respeito tão grande pelo pai. E um dos motivos é por causa do poder dele. Como já foi trabalhado aqui durante os vídeos, o poder dele é a dor. O poder dele é a dor e, por exemplo, a irmã é da morte. Temos ali sobre controlar o destino, que é o próximo que vamos trabalhar, que é o Kratos. Ou seja, ele não gosta desse talento dele. E ele acha que pode fazer mais. Ele acredita, o Calix, que realmente ele pode fazer mais, tanto pelo pai como por todo esse plano místico ali que são eles. E ele vai passar além do relicário. Ele vai para essa região, que é algo que ainda não tinha sido trabalhado nos quadrinhos da Marvel. Olha que interessante essa expansão de coisas ali que realmente acontece décadas e décadas depois. Vamos a uma região onde o Calix conhece Praga. Praga é uma entidade mística, uma entidade extremamente poderosa que realmente, aqui no quadrinho, que daqui a pouco eu vou falar, o Doutor Estranho conhece. E esse vai ser um outro argumento que o Doutor Estranho vai usar para que o Homem-Aranha, para que o Peter aí tenha vontade de voltar como campeão, que ele haja, que realmente, se Praga vir aqui para a Terra, realmente as coisas vão esquentar. Daqui a pouco eu falo mais um pouco sobre isso, voltamos um pouco sobre essa questão de Praga e o Calix, onde ele é infectado. Ele vai para essa região, ele é infectado e ele ganha poderes, aumenta os poderes dele ali, além do poder que ele tem, que é a questão da dor. Olhe, realmente o poder aumenta, realmente as coisas esquentam e ele quer provar. Ele quer provar muita coisa, olhe. É um ótimo quadrinho, é uma ótima edição e eu não sei por que a Panini usa aqui esse título. Vou ter que ficar batendo aqui na tecla. Realmente as coisas estão esquentando aqui durante o final dessa edição. Para a próxima, que é a 67, temos aí a aparição do Juggernaut. Temos a aparição do Juggernaut, o fanático, que eu não sei como é que ficou essa tradução, porque desde criança era Juggernaut, agora nos quadrinhos é fanático. Lá no filme terceiro de X-Men, da Fênix, é fanático, mas é Juggernaut. Sempre foi Juggernaut para mim, do meu headcanon. E estamos trabalhando com o X-Men Renascido das Cinzas e ele faz parte ali da equipe agora dos X-Men, eles fazem parte, vocês podem ver, já está disponível aqui, que inclusive eu descobri, olha que interessante, olha como as coisas vão acontecendo, quem cria conteúdo. Eu já falei para vocês, pedi desculpa em vídeos lá do X-Men, que eu não sabia que o Caim Marco, ele não é um mutante. Ele não é um mutante, ele é um dos representantes aqui do Sitorak. Olha isso. Como eu já falei aqui anteriormente, ele já existia, o Juggernaut, ele era um representante lá do Sitorak e eles adicionaram toda essa lore, toda essa mitologia ali dos X-Men, com realmente aqui o Homem-Aranha, para explicar sobre isso. Olha que ligação, é muito interessante. É muito interessante. E não só é a Justine que faz, não. Ela tá fazendo aqui muito bem. Existe o Jed Mackay, que é o roteirista atual de Renascidos das Cinzas, pelo menos o que estamos trabalhando. Existe o Jonathan Hickman, que também trabalha sobre isso, de fazer ligações. Trouxe, por exemplo, os Upstats, ou seja, eles são mestres ali em expandir ou atualizar. Os Upstats eram um certo tipo de mercenários, lutadores ali, eles adaptaram para um reality show, vídeo já disponível aqui no canal. Então o Juggernaut percebe ali em Nova York que as coisas realmente estão esquentando, onde um outro rubro, o Kratos, acaba vindo ali para a Terra e as coisas esquentam, não temos mais Homem-Aranha agindo, porque ele está fazendo o doce dele, por tudo que ele está passando, e os X-Men acabam indo ali para Nova York. A equipe de Renascido das Cinzas para realmente
amenizar a situação. E o Juggernaut, de certa forma, ele vai ter esse protagonismo. Ele vai ter sim esse protagonismo ali, porque é ele que vai lutar com o Kratos, que de certa forma é, entre aspas, o irmão dele. Pelo menos é o que dá para bater de frente. O Ciclope aqui como líder, a magia, a têmpora, os outros personagens ali que faz parte da nova equipe já falada, já aqui comentada várias vezes. Então, o que vai acontecer? Vai ter essa luta, vai ter essa ameaça, toda essa complicação ali em Nova York. Inclusive, é um quadrinho mais de luta, porque tá tão existencial, o Peter tá tão questionador perante a vida, morte, que realmente aqui deu até um certo tipo de alívio. Deu até um certo tipo de alívio, só tava tendo isso. Realmente foi bem interessante para ir para ação, para se ter esse movimento ali. E o Peter vai lá, ainda no apartamento da Felícia, né? A Gata Negra, e aparece a Cira de novo, aparece o Doutor Estranho, e aí o Doutor Estranho vai falar sobre praga. Aí realmente ele vai dar uma aula de como realmente é praga, sobre essa questão dos contratos, sobre essa questão que realmente é uma ameaça muito grande, que onde, pelo fato deles estarem lutando ali com os rubros, de certa forma, Sitorak usa um amuleto que, de certa forma, a praga não percebe a Terra. Ou seja, apesar de Sitorak ter medo de praga, ele tem um certo tipo de controle, e esse tipo de controle acontece por causa ali desse pacto. Ou seja, é algo um grande em cima de grande que realmente eles amenizam aqui a situação. Essa questão hierárquica, essa questão até do respeito, digamos assim. Então, voltamos aqui. O Peter não quer nem saber. O Peter argumenta ali que vão morrer de qualquer jeito, que não adianta derramar suor, porque realmente vão morrer. Então, o Homem-Aranha não quer saber. E os X-Men aqui estão lutando. Bem interessante que está aqui também é o Kid Ômega, e tem aqui tem um confronto aqui, como eu já falei, do Juggernaut contra o Gradius. E quem vai aparecer para causar caos, para mostrar que é poderoso, que realmente merece um espaço, apesar que ele tem um espaço dele. Todo mundo aqui, todo pai ama seu filho. Pelo menos o Sitorak. O Calix, ele vem aqui para Nova York e ele vai descer a porrada em todo mundo. Ele vai descer porrada em todo mundo, principalmente no irmão. E ele o mata. Ele o mata. É uma cena forte. Onde a Síria percebe por toda a sensibilidade, por questão dela saber sobre a morte. É uma cena muito forte. Uma cena muito forte. E isso lembrando que o Calix ali está infectado com praga. E realmente ele grita para o pai ali, para o Sitorak, para novamente provar. Calix é aquele rebelde, como eu já falei aqui, né? Ele tem que provar que ele é forte, então ele desce a porrada ali no irmão e o mata. E tem aqui uma luta aqui com o Juggernaut. Ele fala, ó, está vendo aqui, meu pai? Perante tudo ali o que se fez. E realmente as coisas vão esquentar. Vou mostrar aqui um finalzinho, vocês terão mais arte. E realmente vai acontecer algo bem triste perante a narrativa aqui. Vai ter esse chamado. Está tendo aí a negação do Peter Parker, da jornada do herói, mas aqui não vou adiantar mais, porque realmente é para a edição número 5. Mas realmente as coisas vão esquentar. E eu acredito que o título da edição número 5 realmente vai fazer sentido. Vai fazer sentido. Olhe. Realmente foi um quadrinho que somou muito você aí que é fã do Homem-Aranha, se você é fã do Doutor Estranho, porque tem toda essa questão do místico, expandiu muito aqui, foi muito interessante realmente a conversa técnica perante essa questão de praga, sobre toda essa questão ali dos acordos, olha, foi muito bom, foi um quadrinho muito satisfatório aqui, para os vídeos que estamos trabalhando. Mas, por enquanto, é só isso. Temos muito que conversar assim como a Aranha, não vamos parar, mas esse quadrinho aqui realmente mostrou que essa minissérie é muito boa. Que continue assim nesse nível, porque realmente está muito bom. E é sobre isso. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado e até mais!